Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. E é muito bom poder estar com você para estudarmos a Palavra de Deus. No programa passado, o Lauren leu o versículo 27, aqui do capítulo 9 de Daniel. E em todo esse versículo bíblico, nós vemos de uma forma caleidoscópica exatamente o que vai acontecer sob a administração do anticristo. Então vamos estudar isso aqui, quando o homem do pecado aparecer no mundo. E por uma semana firmará o pacto com muitos. Essa é a aliança que ele fará com Israel. Ele vai fazer essa aliança com Israel, garantindo a eles 7 anos de paz e prosperidade, garantindo suas fronteiras e, como disse, garantindo sua prosperidade. E era disso que Paulo estava falando. Quando disserem paz e segurança, então a destruição virá sobre eles como a mulher dando à luz, e eles não escaparão. Israel dirá, tudo está se encaixando, fomos salvos, está tudo certo, porque fizemos um acordo com os muçulmanos, e agora temos paz e segurança. Irmão Swaggart, sempre que nós discutimos isso, ao longo dos anos, eu sempre foquei na ideia da aliança, sendo entre o anticristo e Israel. Mas você mencionou isso enquanto finalizávamos o último programa, a palavra com muitos, o que significa que terá muito mais nações, verdade, além de Israel, envolvidas nesta aliança. Não será somente, literalmente, vai impactar uma grande porção do mundo. Se eu souber como explicar, Israel é mais do que apenas uma pequena nação no Oriente Médio. O mundo sabe que Israel, mesmo sendo pequeno, é uma das nações mais poderosas que existem na face da Terra hoje. É verdade. Eles têm bombas atômicas o suficiente para destruir o mundo inteiro, se quiserem. E glória a Deus, porque eles são um bom povo. Mas, infelizmente, o mundo hoje não se importaria se Israel fosse totalmente destruído. A América é a única nação na face da Terra, talvez o Canadá também seja, que se importa com o que acontece. E nós falamos, e o John também, que se a igreja errar a respeito de Israel, erramos a respeito de quase tudo, não é mesmo? Eu acho que nós entendemos errado a profecia bíblica. Este é o tempo da angústia de Jacó. Certo. Todo o livro de Daniel foi escrito para Daniel. A igreja não estava na sua visão, como muitos tentam fazer. E a mesma coisa que falamos em outro programa. E Dr. Gray falou de Mateus 24. Este capítulo é bem difícil de se entender, porque Mateus está falando sobre a nação de Israel e não muito sobre a igreja. Então nós entendemos errado o arrebatamento e a segunda vinda. E se nós não entendermos isso corretamente, nós não vamos entender a escatologia. Então essa aliança vai durar por 7 anos e será feita entre muitas nações. A aliança principal será entre Israel e o mundo muçulmano. É assim que eu entendo. E esse argumento já existe há muito tempo. As nações árabes, ou melhor, as nações árabes islâmicas, representam 51 países do mundo, irmão Swaggart, e são uma boa parte das organizações dentro das Nações Unidas. Então, quando olhamos para as Nações Unidas desde que ela começou, em termos de modernidade, depois da Segunda Guerra Mundial, existem quase 180 nações do mundo, muitas delas participando das Nações Unidas. E 2/3 das resoluções das Nações Unidas têm sido contra a nação de Israel. Verdade. É quase como se aquela organização fosse criada para se opor a Israel. Então, a pergunta é, como o anticristo vai trazer o mundo muçulmano, entre outras nações, mas primeiramente Israel e as nações muçulmanas são as principais. Eu não tenho a menor dúvida que a América também vai assinar esse acordo. Mas como é que ele vai fazer com que os muçulmanos concordem com qualquer coisa que pareça trazer algo de bom para Israel? E eles odeiam Israel de verdade. Então, como eu disse, e
todo presidente na história já tentou resolver esse problema e não conseguiu. Então, como o anticristo vai resolver isso? Como vai ser? Nos anos de Menachem Begin e Yasser Arafat, onde eles tiveram o famoso aperto de mãos na administração de Clinton, fingindo um acordo de paz. E Yasser Arafat, um pouco depois, o que ficou conhecido como o discurso da árvore de oliveira, que ele deu na África do Sul, onde ele foi criticado por desistir dos seus esforços de impedir Israel de crescer e se opondo ao povo palestino. Yasser Arafat gritou, Hudna, Hudna. O que ele estava dizendo? Que este acordo não foi feito para durar. Ele foi feito com o intuito de ser quebrado depois. O objetivo de Yasser Arafat não era recuperar a porção de terra que foi destinada aos árabes em 1948, mas toda a terra de Israel, tirando Israel de toda a terra. E ele sabia que não poderiam fazer por guerra, então deveria ter sido feito por um processo gradual. Então é por isso que ele gritou, será a mesma enganação que falamos nos programas anteriores, será usada como estratégia, Hudna, para fazer paz com a intenção de quebrar essa não paz é que eles depois. querem paz, eles querem pedaços de Israel. Sim, P-E-D-A-C-O, não P-A-Z. Um pedaço de cada vez, isso sim. Sabe, nós olhamos para isso e falamos sobre isso nesta semana. Em todos os livros que foram escritos sobre a Rússia, eu tenho uma suspeita que quando olhamos para trás e falamos, porque o Senhor pode fazer muitas coisas de formas diferentes, obviamente deve haver um apelo aberto, não para algumas, mas para muitas nações, para concordar com este indivíduo em particular. E como será feito é criar uma necessidade especial no mundo todo. E o que será? Nós estamos apenas supondo. Eu provavelmente não escreverei o meu livro, eu vou salvar para não ser queimado depois, mas eu sei que o Senhor vai manipular e mover todas as peças para o lugar certo. E será provavelmente mais simples do que podemos imaginar quando isso acontecer. Mas olha, o anticristo, ele vai fazer o inimaginável, no sentido que tem a ver com o impossível. E ele vai ter a aliança de 7 anos assinada pelos muçulmanos, outras nações do mundo, Certo. Israel também. Mas como é que ele vai conseguir? Não é novidade conseguir outras nações, mas como ele vai conseguir fazer que os muçulmanos assinem? Eu vou te falar como. Ele vai reconstruir o templo deles. E a localização daquele templo é no Monte Sim. do Templo. E agora, o Domo da Rocha É o Domo da Rocha. fica ali, e que é um dos lugares mais sagrados do Islã no mundo inteiro. Na verdade não é, mas é o que eles dizem. E isso é algo que é quase impossível de fazer, e acho que continuará sendo, mas para os poderes das trevas, eles vão dar ao anticristo a habilidade de fazer acontecer, e é o que vai acontecer. Eu já contei isso algumas vezes, mas eu ouvi o Clark Clifford sendo entrevistado na televisão pública, e ele foi o conselheiro de todos os presidentes democratas, começando com o Harry Truman, indo até o momento que ele morreu 10 anos atrás, e por aí vai. E quando eles começaram a entrevista, disseram, esse homem viu mais história mundial do que qualquer um. Ele estava ali quando o estado de sítio foi instituído, quando as bombas atômicas foram lançadas sobre o Japão e por aí vai. Então, perguntaram para ele sobre essas coisas, mas eles passaram a hora inteira falando de Israel. E ele nunca mencionou bombas atômicas ou essas outras coisas. E eu estava ali, vidrado, assistindo o programa. Ele foi o conselheiro mais jovem do presidente Truman. Ele disse que era o conselheiro mais jovem do grupo e a opinião dele não valia muita coisa. Eu já li o contrário em outras fontes, mas isso veio da boca dele. Ele disse que era o membro mais jovem e não tinha influência, ele estava nas reuniões e só isso.
o debate, então, ficou quente quando começaram a discutir sobre a América apoiar a formação do Estado de Israel, se voltariam a se tornar uma nação, se tornando um reino soberano outra vez. E ele disse que o melhor amigo do presidente Truman, o George Carlos Marshall, que era muito contra Israel ter sua terra e não queria, ele até propôs que comprassem um país na América Central e que fosse deles. E ele e o Truman eram grandes amigos, e essa amizade foi destruída por causa disso. E o Clifford disse que ele não tinha poder para ver o presidente, então escreveu uma carta para ele, dizendo por que ele pensava que, olha, o nosso tempo acabou de novo. Queria que alguém fizesse algo com aquele relógio. Nós voltamos já, não saia daí. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor. E você precisa aproveitar a oportunidade de pedir o seu, pois está sendo vendido pela metade do preço. Geralmente custam $40, mas o preço está pela metade. Estamos de volta. Então, o Clifford disse que escreveu uma carta para o presidente dizendo por que ele devia colocar todo o poder da América por trás da formação de Israel como Estado e devia ser chamado de Israel, como nos tempos da Bíblia. E então, ele encontrou um amigo que tinha acesso ao presidente e enviou a carta para o presidente. Ele perguntou se o amigo ia levar a carta e ele disse sim. Ele esqueceu e isso durou algumas semanas. E durante um certo dia, a secretária do presidente Truman chamou ele e disse: Clifford, o presidente quer te ver pela manhã, às 9 da manhã. E ele pensou: o que foi que eu fiz? De qualquer maneira, ele entrou no escritório e o presidente tinha a carta dele aberta, estava lendo a carta e olhando para ela. Então ele olhou para o Clifford, porque o Clifford, na época, acho que ele só tinha 30 anos. E ele perguntou: por que você se sente assim em relação a Israel e o mundo árabe? E ele disse que ficou ali pensando: como é que eu posso responder isso? E ele disse: presidente, eu me sinto assim porque é a coisa certa a se fazer. Eu sei que não foi muita coisa, mas era só isso que eu tinha para dizer. E o presidente não respondeu, mas disse: obrigado, Clark, pode ir. E ele foi. E eu acredito que o anticristo vai conseguir fazer com que o mundo muçulmano assine um acordo que vai permitir que Israel construa o seu templo outra vez. O Domo da Rocha em Israel fica exatamente aonde o Templo de Salomão ficava e aonde a Arca da Aliança ficava quando o Templo de Salomão foi construído. Alguns dizem que pode até ser construído em outro lugar, porque o Monte do Templo, ele é grande o bastante e dentro dele Sim. cabem vários templos. O que vocês acham disso? Há alguns anos atrás eu li uma teoria sobre isso. Eu acredito que foi o Dr. Randall Price que escreveu isso. A ideia é que você tem a mesquita e você tem o Domo da Rocha. E como ele disse, entre eles é um espaço bem grande. E o templo, como é descrito em Ezequiel de 40 a 48, o espaço caberia 2 edifícios. Se este é o caso, poderia ser construído entre eles. Mas na sociedade moderna que vivemos hoje, os muçulmanos não concordariam com isso. Mas em um acordo com o anticristo, esta possibilidade, mais uma vez, Mas, é uma John, teoria. os judeus vão permitir que o templo deles seja construído em outro lugar que não seja onde esteve o Templo de Salomão? Bom, parece que hoje que muitos judeus estão dispostos a se comprometer para ter paz. Então, quem sabe, é possível. Me deixe fazer essa pergunta. Dentro do templo muçulmano que está lá agora,
existe essa rocha enorme que está acima da minha cabeça. E falando sobre essa rocha, existe algum lugar na Bíblia que aborda este assunto sobre aonde essa rocha estava no templo antigo? Eles dizem que ali Abraão ofereceria Isaque, e a pedra fica no mesmo lugar que ele amarrou Isaque. Bem, é enorme e está acima da minha cabeça. O meu ponto é uma rocha enorme. Então, o que você construir ali, você vai ter que lidar com Certo. isso. Você Tem não consegue muita tirar, a história. menos que você exploda. Sim, ela tem. E quando você anda ao redor, e eu fiz isso, eu andei por todo o jardim, existe espaço, eu acho. Nos 3 lados, provavelmente no lado oeste do jardim, também ao sul e provavelmente também ao norte. Mas Israel vai concordar em construir esse templo em um lugar diferente de onde era o templo de Para Salomão? ser honesto, eu acredito que sim. Compromete um pouco, mas Sim, acho que eles fariam. Eu acho que não. Não consigo imaginar eles fazendo isso. Sim, Eles viveram sem o templo Sim, por mas ele todos não esses existia. anos. Agora ele vai voltar a existir. veja, a rocha refere-se aos muçulmanos. Essa rocha representa o lugar onde Maomé fez a sua jornada noturna, e você encontrará no Alcorão, no capítulo 17, onde ele subiu aos 7 céus. Então é um pensamento ou uma reflexão bem significante para o 3º lugar mais sagrado dos muçulmanos. E eles não vão desistir disso tão facilmente também. Então a questão é o quanto eles estão dispostos a se comprometer. Lord tem um bom argumento. Nós não conseguimos prever o futuro, assim como nós vimos como o mundo se uniu para lutar contra a pandemia, contra o Covid. Nós não sabemos o que mais eles poderão fazer com algo diferente. Será que uma guerra poderia destruir alguns Você desses? pode estar certo. O tempo pode mudar muitas coisas. Sim. Se eles bombardearem ali, pode acontecer. Se o mundo estivesse nesse ponto onde estamos nos ameaçando com destruição nuclear, nesta luta, e até aquele momento o domo da rocha for destruído, e talvez a força dos muçulmanos vai se destruir. Nós não sabemos, mas deve haver um elemento em comum, onde todas as nações vão olhar para o acordo de paz e dizer: nós vamos sair antes disso. E quando todos concordarem com isso, então isto poderá acontecer. Eu creio, assim como você, irmão Swagger, que o local é sagrado, que o judeu ortodoxo não vai Mas vai ser aceitar. construído. Aonde quer que Certo. seja, o templo vai ser E eu- construído. E eu creio que será bem no ponto onde deveria ser. Esta é a minha estimativa e o meu Os melhor judeus palpite. ortodoxos, qual a população deles? Os ortodoxos eu não sei, mas a população de judeus em Israel é 6 milhões. Não é muito grande, é bem pequena. São os judeus assídicos? Sim, mas aqueles que estariam interessados em construir o templo, há um grande segmento de judeus que não A se maioria. importam. Sim, mas o templo judeu terá a oportunidade de ser reconstruído e de alguma forma será facilitado ao remover o domo da rocha. O templo regular ou o mesmo espaço, mais uma vez, que será sagrado não somente aos muçulmanos, mas ao judeu, será estabelecido e restabelecido. E, mais uma vez, eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas uma guerra que ameaça o mundo, finalizada pelo anticristo, trazendo os principais interessados para a mesa, com todos nós dando uma certa latitude ou provisão para que isso pare. Como eu disse, o último ano nos mostrou que o mundo pode se enxergar como um todo e se as coisas piorarem, pode de alguma forma, pode ser que o anticristo sinta que é a hora de entrar e resolver isso entre as nações. E Israel, naquele sentido, naquele local do templo, nós temos visto muitos terremotos, não grandes, mas pequenos acontecendo. E eu fiquei preocupado alguns anos atrás. Um terremoto pode derrubar aquele edifício também. Então pode ser qualquer Mas a coisa. ideia do mundo muçulmano permitir que o domo da rocha seja destruído por completo, se de fato eles vão fazer isso, isso é algo monumental. Sim, é difícil de E aceitar. Israel, chegando a um acordo com o mundo muçulmano,
construindo o seu templo, é algo monumental também Sim. que vai acontecer. Sei que vocês já viram, mas havia uma revista chamada Newsweek, ou não lembro se foi a revista Times, e falaram do número de jovens judeus que estão treinando agora para reinstituir Sistema o sistema sacrificial e por aí vai. Isso não está muito distante. Certo. Isso vai acontecer em breve. Então, como o anticristo vai fazer com que o mundo muçulmano concorde para destruir o Domo da Rocha, se é que isso vai acontecer, ele precisará de um poder convencedor Certo. além do normal. Seu Hitler foi capaz de enganar algumas das mentes mais brilhantes do mundo para seguirem ele, para pensar que eles eram a raça pura, para purificar o mundo. Eu acho que o anticristo terá a unção de Satanás Verdade. para convencer Verdade. a comunidade muçulmana e outras partes do mundo. Eles estarão em uma ilusão forte, pois o Senhor disse que enviaria para eles a mentira, então será poderoso. Irá acontecer dessa forma. E o templo será construído mais uma vez. Ele vai confirmar a aliança Sim, com muitos por Certo. uma semana, 7 anos. é isso. Indica-nos que o mundo todo está um tanto de acordo quanto ao que Verdade, aconteceu. verdade. Em 1948, Israel se tornou uma nação. Nem todos queriam, mas todos concordaram. Mais uma vez, a circunstância que foi criada para providenciar isso. A Segunda Guerra Mundial. Sim, foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, quem sabe o que Deus poderá fazer para isso acontecer, mas irá acontecer. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por nos assistir hoje. Vamos continuar. Nós ainda não acabamos o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel e tentaremos terminá-lo no próximo programa. Te amamos e obrigado pela sua audiência.